Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Thalita, do Conversas para a Vida. É o canal que a gente se propõe a resolver as crises. Então, se você tem uma crise, vem para cá, acompanha a gente, se inscreve no canal, que isso é importante. E compartilha se você puder e se você gostar e achar que os vídeos foram úteis. Então, hoje, esse vídeo nosso, eu vou falar um pouquinho primeiro sobre o meu percurso de vida e aí depois a gente vai falar sobre o assunto principal, que é como que uma crise se resolve. Bom, vocês que já me acompanham aí sabem que eu sou uma terapeuta e uma terapeuta que se propõe a resolver as crises que a vida nos oferece. Quem é o terapeuta? O terapeuta, ele é o profissional que vai te ajudar a enxergar a crise como uma possibilidade e não como o fim do caminho, e que dentro dessa possibilidade você pode sair dela melhor. Eu acho que ser terapeuta tem muito a ver com essa camiseta que eu estou usando hoje. E eu queria que vocês vissem aí, porque eu gosto muito dessa camiseta. Ela fala assim: a vida não nos oferece promessas, nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. Então é isso. Ser terapeuta é ajudar quem está numa crise a encontrar um novo caminho. Encontrar um novo caminho que seja, sim, feliz, que seja um novo caminho de sucesso. A gente, sim, pode sair de uma crise com sucesso. Sim, muito diferente. Talvez um pouco doído também, mas com sucesso. Sendo capaz de olhar para novas oportunidades. Então, a crise, eu queria que vocês, de hoje em diante, começassem a olhar para a crise como aquela situação que vem para a vida de vocês, que a vida te oferece uma crise quando ela tem algo para te ensinar. É como se você tivesse sido matriculado na escola mais rígida que existe. Vai ser muito difícil, vai te dar muito trabalho. Mas se você insistir e persistir e não desistir, você vai sair dessa crise, dessa escola, uma pessoa melhor. Então, eu sempre acredito e sempre repito isso aqui no canal. Não encarem a crise com desespero, com revolta. Encarem a crise com a postura de um aluno. O que a vida quer me ensinar nesse momento? Vocês podem me dizer que não é fácil. Lógico que não é fácil. Passar por uma perda, por uma dor, por um sofrimento não é fácil, não é para ser comemorado. É para sentir a dor, sim, mas é para sentir a dor sem se revoltar, porque a revolta não ajuda. A olhar para a crise e aceitar que é uma oportunidade que a vida está te dando, isso sim vai te ajudar. Então hoje a gente vai falar como que a crise se resolve. A gente já falou isso várias vezes no canal, mas hoje eu resolvi resumir aqui para vocês, e se vocês quiserem vocês podem até anotar. Como que uma crise se resolve? O primeiro passo, são 3 grandes passos, mas são grandes passos porque envolvem outras coisas, não são só 3 passos, são 3 grandes passos. E o primeiro grande passo é você se voltar para dentro, é o autoconhecimento. Não é possível você sair de uma crise, você resolver um problema, uma situação difícil da sua vida, sem você se conhecer. Por que não é possível? Porque provavelmente, com toda certeza, você só chegou nessa crise porque você fez escolhas e tomou atitudes que não têm a ver com você. E você olha e às vezes você se pergunta assim, por que eu fiz isso? Você fez isso porque você não se conhecia. E quando a gente não se conhece, qualquer coisa serve.
O livro Alice no País das Maravilhas, que todos nós deveríamos ler, ele tem uma parte que é exatamente isso. A Alice se encontra com um gato e aí ela pede ajuda, ela está perdida e ele pergunta: para onde você quer ir? Para onde você está indo? Ela fala: eu não sei, eu estou perdida. E aí ele fala: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, quando a gente não se conhece, a gente toma decisões ao acaso, a gente aceita o que vem, a gente reage ao que aparece e vai ali só sobrevivendo. Você não faz escolhas conscientes. O que vem, você aceita. É como se, por exemplo, se numa festa, você chega numa festa e você não sabe muito bem o que você gosta ou o que te faz bem. E aí você sai ali comendo todos os salgadinhos e de repente você come um salgadinho, por exemplo, vou dar meu exemplo pessoal, eu sou alérgica a camarão, mas vamos imaginar que eu não soubesse disso nessa festa e como eu não me conheço, eu como ali o salgadinho com camarão e de repente eu começo a passar mal. Então, por não me conhecer, eu aceitei qualquer coisa e essa qualquer coisa pode ser até uma coisa que me faria muito mal. Então, se a gente não quer estar numa crise ou se a gente quer resolver a crise que já se instalou na nossa vida, o primeiro grande passo é voltar para dentro. É se conhecer. Quem sou eu? Quais são os meus valores inegociáveis? O que é isso, gente? O que são valores inegociáveis? São os pontos da vida que para você são essenciais. São pontos da vida que você não abre mão. Por exemplo, você pode ter como valor inegociável a saúde. Ter saúde física para você é muito importante. Outro ponto inegociável para você pode ser equilíbrio financeiro. Você só fica bem se você tiver um equilíbrio financeiro, se você não tiver com dívida, se você tiver uma reserva financeira, isso para você é muito importante. Então você já tem 2 valores inegociáveis: saúde e equilíbrio financeiro. Vamos imaginar um outro valor inegociável para você: o bem-estar da sua família. Esse é um valor que você não abre mão. Estar bem, a sua família estar bem é um valor para você inegociável. Então você já sabe quais são os seus valores. E se você sabe quais são os seus valores, você sabe que quais escolhas você tem que fazer. Então, tomando a questão da saúde, se eu sei que um valor inegociável para mim estar bem, para mim ter bem-estar é minha saúde, eu preciso, por exemplo, colocar na minha vida uma atividade física, eu preciso fazer melhores escolhas alimentares, porque a saúde é muito importante para mim. Então, eu não vou sair por aí comendo qualquer coisa que pode me fazer mal, porque eu vou ficar muito mal a nível de bem-estar se eu perder a minha saúde. Então, quando você estabelece os seus valores inegociáveis, você já consegue saber quais escolhas que você vai fazer e quais escolhas que você não vai fazer. O outro valor inegociável que a gente falou aqui foi o equilíbrio financeiro. Se eu sou uma pessoa que preza o equilíbrio financeiro, talvez eu lide muito mal com dívidas. Então, eu não vou assumir dívidas. Vamos imaginar que eu quero comprar um carro, mas eu sou uma pessoa que não lido bem com dívidas. Então, eu não vou fazer um financiamento de um carro, porque isso vai me incomodar, vai me deixar perturbada. Eu vou ficar vários meses da minha vida com meu orçamento preso ali, com uma prestação alta de um carro. Então, eu não vou fazer isso. Eu vou acumular, eu vou juntar esse dinheiro numa poupança ou num investimento e aí sim eu compro um carro. Então, quando a gente se conhece, a gente faz escolhas orientadas dentro do que a gente é, dos nossos valores inegociáveis. É fácil se conhecer, até parece que é fácil, né? Porque a gente convive com a gente desde o dia que a gente nasceu, mas não é simples.
E às vezes a gente precisa de ajuda. Então esse primeiro passo, né, que é o passo para você ou não entrar numa crise ou sair dela bem, né? Desculpa, a gente está passando um ônibus aqui. É você se conhecer. E se for muito difícil, se você não conseguir responder essas perguntas sozinhos, né? Quem sou eu? Quais são os meus valores inegociáveis? Quais são os meus planos para o presente e para o futuro? Eu posso buscar ajuda profissional. Porque um profissional capacitado, um terapeuta, ele é capaz de me ajudar a me conhecer melhor. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo para você sair de uma crise ou para você não entrar numa crise é você ter um propósito de vida. O que é o propósito de vida, gente? Passa pelo autoconhecimento também. Então, o que eu quero, como ser humano e como pessoa, oferecer para o mundo? O que eu vou deixar aqui quando eu partir? Isso é projeto de vida. Por exemplo, no meu caso, eu sou uma terapeuta. O meu propósito de vida é passar pela vida ajudando as pessoas a terem uma vida mais fácil, a terem uma vida de sucesso. Esse é o meu propósito de vida. Então, dentro disso, eu vou construir e planejar algumas coisas. Então, se eu sou uma terapeuta, é importante para mim que eu tenha uma formação. Eu tenho uma formação em terapia ocupacional. O que eu precisei para ter essa formação? Precisei estudar muito, eu precisei me dedicar, eu precisei passar longos anos da minha vida estudando e investindo nessa educação e invisto até hoje, então esse é o meu projeto de vida. Se aparecerem outras coisas nesse caminho que caminham junto com o meu projeto de ser uma terapeuta, sim, eu assumo esses outros projetos, mas eles têm que vir junto com esse propósito de vida. Qual é o propósito de vida de vocês? É fazer minha família feliz? Pode ser. Ser uma pessoa que vai passar grande parte da vida viajando e conhecendo lugares e adquirindo cultura e conhecimento. Esse é um propósito de vida. Ou o meu propósito de vida é cuidar das pessoas, é tornar o mundo melhor. Isso também é um propósito de vida. Isso é importante, gente, ter um propósito de vida? Não é importante, é essencial. Porque o propósito de vida é o que vai você ter um alinhamento de vida. É o que vai fazer você ter atitudes que são coerentes com o que você quer na vida. Porque senão você sai atirando para todo lado. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, qualquer coisa serve. E aí eu me coloco em situações complicadas. Por exemplo, nesse caso de uma pessoa que tem como propósito de vida passar a vida ajudando as pessoas. Então ela é uma pessoa que talvez os projetos pessoais dela são colocados em segundo plano. Então ela vai ter uma vida mais simples a nível financeiro, ela vai ter uma casa menor, ela vai saber que talvez ela vai precisar estar em movimento, porque ela pode, por exemplo, vamos tomar como exemplo os Médicos Sem Fronteiras. Eles são pessoas que viajam pelo mundo ajudando pessoas que estão vivendo crises no mundo, por exemplo, guerras, catástrofes ambientais. Então, são pessoas que se deslocam pelo mundo. Então, talvez eles tenham que ter um tipo de vida muito diferente do nosso. Né? Talvez eles não tenham uma morada fixa, talvez fazem a opção por não ter uma família, por ser sozinhos e por isso poderem se deslocar pelo mundo. Eles têm que ter uma vida financeira muito equilibrada. Então, isso é ter um propósito de vida que é coerente com as opções que você fez. O outro ponto é parar a crise, estancar a crise. Então, a gente já falou de 2, que é se voltar para dentro, se autoconhecer, é ter um propósito de vida. E aí é estancar a crise se você já está nela. Então, quando a gente está no meio de uma crise, quando você está ali resolvendo essa crise, a primeira atitude que você tem que ter é parar a crise.
dar uma ordem de pare para a crise. O que é dar uma ordem de pare para a crise? Vamos imaginar que você está com um problema de saúde. O que é uma ordem de pare para uma crise de saúde? É parar com os comportamentos que te levaram a perder a saúde de imediato. Então, vamos imaginar que você tem um problema respiratório e que você é um fumante. A primeira coisa que você deve fazer, e eu não estou falando que isso aqui é fácil, a dependência química é muito séria, ela precisa de ajuda e apoio profissional, mas já deve estar na sua cabeça que você deve interromper o vício. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer isso da noite para o dia, né? Que você vai tomar essa decisão, nunca mais fuma e acabou. Não é simples assim. Mas já deve estar na sua cabeça a decisão de que eu preciso parar de fumar o quanto antes eu puder. Então já está na sua cabeça, você já deu uma ordem de pare para uma atitude que está causando um problema de saúde. Vamos imaginar que é um problema financeiro, que você está com dívidas. Qual é a ordem de pare que você deve dar? Interrompa os seus gastos imediatos, gastos que você não precisa ter, que não são gastos essenciais. Você vai manter somente os gastos essenciais. Fácil também não. Porque comprar compulsivamente cai também na categoria de dependência química, então também precisa de ajuda, mas você já deve ter em mente que você deve interromper os seus gastos desnecessários. Essa atitude, ela é muito importante. Ela não vai resolver a crise também da noite para o dia, mas ela já vai mudar a sua atitude mental. Eu não posso mais continuar fazendo o que eu fazia, porque é o que eu fazia que me trouxe até aqui, que me trouxe a crise. Eu preciso colocar um novo hábito na minha vida. Então, você dá uma ordem de pare para a crise e você coloca um novo hábito. Qual é o novo hábito que você deve colocar? Por exemplo, no caso do fumante, ele vai dar uma ordem de pare para o ato de fumar, e essa ordem de pare pode vir acompanhada de procurar a ajuda de uma terapia para ele dar conta de lidar com o vício. E ele vai colocar um novo hábito. Qual pode ser o novo hábito? Começar a fazer 10 minutos de caminhada diária. É um hábito saudável. Ele vai colocar um hábito saudável dentro de uma vida que ainda tem hábitos que não são saudáveis. Então, percebe? Antes mesmo dele conseguir tirar um hábito que não é saudável, ele já vai colocar um outro hábito saudável. Então, ele vai começar a fazer substituições na vida dele. Ele não vai falar assim, eu só vou fazer caminhada quando eu parar de fumar definitivamente. Não, não funciona assim. O nosso cérebro não aceita esse radicalismo. O nosso cérebro, ele é muito viciado em prazer. Então, a gente precisa ir fazendo substituições paulatinas. Então, sim, ainda fumando, eu vou começar a fazer 10 minutos de caminhada diária, lógico que com orientação médica. Eu vou colocar um novo hábito. Para a pessoa que está com dificuldade financeira, tem um método de economia, de economizar dinheiro, que ele é muito interessante porque ele ensina a pessoa a economizar. É o desafio das 52 semanas. Então, você pode começar com R$1. Se é difícil para você começar a economizar dinheiro, porque tem sempre aquela questão, mas eu já ganho tão pouco, eu estou devendo tanto, minha situação está tão difícil, como é que eu vou conseguir? Comece com R$1 por semana. Vocês podem procurar aí na internet, tem esse desafio das 52 semanas. Comece com R$1. Não é que esse hábito de economizar R$1 por semana vai mudar a sua vida financeira, não. Ele vai mudar o seu comportamento de uma pessoa que não lida bem com o dinheiro. Ele vai começar a te ensinar. Então, antes que você tenha conseguido mudar, você vai colocar um hábito novo, um hábito saudável. Então, são esses 3 comportamentos, essas 3 etapas que vão nos ajudar a sair de uma crise, gente. A sair ou não entrar
né? Esses 3 comportamentos podem estar na vida de vocês mesmo antes que vocês tenham uma crise. E o ideal é esse, né? O ideal é que a gente não chegue a estar passando por uma crise para entender que a gente precisa se conhecer, para entender que a gente precisa ter um projeto de vida, um propósito de vida e que nossas ações precisam ser coerentes com esse propósito de vida e que quando a gente já estiver com um comportamento disfuncional, a gente precisa dar uma ordem de pare para esse comportamento disfuncional e de imediato colocar um hábito saudável, mesmo que ele seja pequenininho. Isso vai nos ajudar muito. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no comentário. E eu espero que tenha ajudado. Mais uma vez, se vocês estão em crise, não se revoltem. Aprendam com ela. Entenda que a vida está te oferecendo algo para que você saia melhor dessa situação. Para que os seus comportamentos não causem mais tanto sofrimento, para que vocês comecem a ter comportamentos que façam vocês serem pessoas melhores. Eu espero que o vídeo tenha sido útil e a gente se encontra numa próxima conversa. Obrigada.